Olá amigos, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jack Brandão e estamos aqui mais uma vez no canal Imagens em Foco. Bom, hoje vamos dar prosseguimento àquela série de palestras que eu fiz num colóquio que nós tivemos na universidade e que vai tratar exatamente da questão da imagem. Tema muito especial para nós aqui do canal e de modo especial do Centro de Estudos Logimagéticos com Desfotose. Para nós é muito importante que as pessoas tenham a consciência do poder que a imagem tem sobre nós. E essa segunda parte da palestra vai tratar exatamente disso. A questão do fato em que nós muitas vezes acreditamos que nós hoje, na contemporaneidade, temos o poder de mandar, vamos dizer assim, entre aspas, sobre as imagens. Diferentemente, por exemplo, daqueles povos considerados, entre aspas também, primitivos. Na antiguidade, ou antes da antiguidade, na pré-história, os homens, eles tinham um poder muito grande nas imagens. Acreditava-se piamente no poder que as imagens tinham sobre os homens. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque ao ver uma determinada imagem, seja natural ou seja artificial, fabricada pelos homens, as pessoas possuíam um certo medo, um certo pavor, um certo respeito por essas imagens, a ponto de, muitas vezes, ou adorá-las ou torná-las como signos da própria existência de uma divindade ou das forças da natureza, muitas vezes, ali representados. Nós, por outro lado, na contemporaneidade, acreditamos que somos superiores às imagens, ou seja, nós muitas vezes criticamos e rimos dessa particularidade do homem em seu início de civilização. Só que nós hoje também somos dominados de maneira muito especial por essas imagens. E pior, nós negamos esse domínio. E ao negar esse domínio, nós nos tornamos verdadeiros escravos do poder imagético sobre nós. Bom, convido vocês a assistir a palestra na sua totalidade. Tenho certeza que há muitos pontos muito importantes para vocês e que vocês vão descobrir muitas vezes o porquê que esse poder nos leva a guerras, por exemplo, ou a dominações. Como o homem se deixa dominar pelas imagens e é levado a matar, é levado a morrer. Não esqueça, nós estamos vivendo um período muitas vezes de guerra. E isso é extremamente doloroso, porque nós vemos jovens que morrem, jovens que teriam uma vida inteira pela frente, mas que aceitam morrer em função das imagens, que são criadas ou para induzi-lo a acreditar em mitos, em seres sobrenaturais que na realidade não passam de seres humanos como nós, mas sabem empregar muito bem a questão da imagem. Bom, mais uma vez eu peço para que vocês curtam esse vídeo, assistam até o final, façam perguntas, é muito importante para nós e para vocês. Pergunto para que haja esse feedback entre nós. E inscreva-se no canal, tá bom? Para que nós possamos cada vez mais aprimorar este meio de comunicação. Bom, vamos para a vinheta. Devido a essa particularização, os diversos tipos imagéticos serão objetos de estudo de uma ou mais disciplinas, que os descreverão por meio de uma vasta literatura em seu próprio domínio, uma situação que tende a intimidar quem tenta ter uma visão geral do problema imagético. Mantém-se dessa forma um alijamento desnecessário entre essas diversas maneiras de enxergar as imagens, as quais não se apresentam assim tão rigidamente estabelecidas como parecem,
a ponto de haver pesquisadores que, mais que agregar, unindo esforços interdisciplinares, realmente preferem afastar-se ainda mais desse campo, a conceberem que a imagem possa pairar apenas nesse ou naquele campo epistemológico. Hoje, cercados que estamos por uma infinidade de imagens, não nos damos conta de seu poder sobre nós. Acreditamos que somos seus senhores e que podemos impor nossa vontade, nossos desejos sobre elas. Ao pensarmos assim, agimos de modo extremamente infantil, pois não se pode negar o óbvio. Somos tão vulneráveis às imagens como eram os povos ditos primitivos, antes mesmo do apogeu das antigas grandes civilizações. É provável que a grande diferença entre nós e nossos predecessores seja não só a propagação sem limite das imagens, como se verifica hoje, mas o fato de nós sempre lutarmos contra elas, não admitindo nossa sujeição a elas. Somos orgulhosos demais para acreditar em nossa sujeição. Esquece-se, porém, da capacidade particular de mediação da imagem, a qual controla a percepção que temos do mundo, levando o seu leitor a ter ou não atenção sobre este ou aquele objeto. É a não aceitação do julgo imagético e de seu poder sobre nós que nos torna presas tão fáceis de seus desmandos, levando a humanidade a aceitar e a compactuar com aberrações e atrocidades contra seus semelhantes, normalmente sob os auspícios de se fazer o bem. Os nazistas, por exemplo, por meio de imagens, reconfiguraram o conceito que os alemães possuíam dos judeus, ao associar-lhes de maneira constante e por diversos meios a figuras horrendas, caricatas e demoníacas. Isso simplesmente acontece porque a lógica da não aceitação do julgo é apenas um polo da questão. Afinal, a massa nunca questionará aquilo que vai receber, mesmo que sejam inverdades, factoides ou dados simplesmente inventados a partir da história. Pois, para que a imagem e uma propaganda surta o efeito desejado e seja eficiente, é indispensável que contenha pouca informação, mas que essa seja empregada à exaustão e de forma persistente, contínua, constante, inalterável. Somente assim se logrará o êxito. Dessa maneira, para se desconstruir a imagem de alguém, faz-se necessário apenas mostrar facetas da verdade, de forma intermitente e continuada, tendo apenas o cuidado de fazer pausas momentâneas, a fim de não enfastiar o leitor. Reconfigura-se dessa maneira toda uma sociedade
que sequer se dá conta disso. Nos primórdios da humanidade, por exemplo, tudo possuía uma razão de ser e uma explicação plausível. Havia, por exemplo, uma crença quase universal no poder das imagens, independente de qual fosse seu suporte e seu formato, já que ao valer-se de quaisquer objetos retirados da natureza, ou por ele fabricados, o homem os transformava em símbolos, o que conferia a tais objetos uma enorme carga psicológica, levando-os não apenas à veneração, à contemplação e ao êxtase, mas ao substituto e à própria encarnação. Ao valer-se da máscara de um animal, por exemplo, o homem que a usaria não estava apenas transvestido daquele objeto, nem fazia uso apenas de uma mera imagem, tornava-se ele próprio o ser, adquiria sua força, seu poder, seus atributos. O que é posto de lado naquele momento da utilização da máscara é simplesmente o ego daquele homem. É posto de lado a sua expressão individual, a sua individualidade. Algo semelhante acontecia com os animais pintados nas cavernas. Não era uma mera reprodução, nem buscavam deleite ou fruição. Possuíam uma função definida, utilitária, mágica. Mais do que trazer os animais do exterior para o interior, um mero decalque, um símile, aqueles homens buscavam conhecer aqueles animais, respeitá-los, sucumbi-los simbolicamente, antecipando sua morte, conforme é possível verificar nas marcas de perfuração de muitas dessas figuras presentes nas cavernas. Assim, a ideia de uma imagem sempre foi empregada como mera cópia da realidade, ou como representação do mundo externo. Assim a ideia de que a imagem sempre foi empregada como cópia da realidade, ou como representação do mundo externo, somente se efetiva depois de um longo processo. Isso quer dizer o quê? No início, a imagem não era meramente a cópia do externo, a cópia do mundo. Por quê? Havia uma função primeira, que era feérica, mística, metafísica, ainda que aquele homem não compreendesse isso de forma clara. Outro ponto importante que merece ser abordado em relação à imagem é sua relação indissociável em relação aos pictogramas, segundo Canissalo, às letras, segundo Gombrich, e ao logos, segundo Brandão. Ou seja, ela foi o primeiro passo para que o homem, por seu meio, pudesse criar mundos paralelos, e não só dominar a si mesmo e seus semelhantes ao mundo físico, mas ir além, adentrar no mundo metafísico, criar o metafísico. Não por acaso, as grandes civilizações da antiguidade também haviam descoberto mais uma faceta do poder imagético, ou da propaganda. Isso se torna claro quando nos pomos a ler o estandarte de Ur, que, apesar de sua pequena dimensão, poderia ter sido modelo
ou cópia de outras configurações maiores, e onde é possível ler, à semelhança de uma história em quadrinhos, as ações do exército sumério em época de guerra. Reparem aí, soldados marcham com suas lanças e machados sobre os inimigos. Alguns trazem prisioneiros nus e amarrados como parte do botim de guerra. Outros se dirigem brutalmente contra os inimigos, subjugando-os, humilhando-os. Além da infantaria, é possível também verificar a ferocidade da cavalaria que passa sobre os vencidos. Então, se nós olharmos o estandarte de Ur, repare, Ur, para quem não conhece, segundo a Bíblia, é a terra de Abraão. Então, é algo antiquíssimo. Então nós podemos reparar 2.400 anos antes de Cristo. Reparem a construção, reparem a infantaria. A infantaria são os soldados a pé, que se dirigem, que trazem os cativos. Nós temos embaixo a cavalaria, os cavalos passando em cima dos inimigos que são mortos. Lá em cima nós temos a figura real, a figura maior em destaque, ok? Então, a antiguidade, o homem descobriu o quê? O poder da imagem e o poder da propaganda da imagem. Isso é algo muito importante para nós. Tal imagem, por sinal, há de se passar sobre os inimigos, tal imagem há de se passar sobre os inimigos num carro de guerra, será largamente empregada por diversos povos, como se vê no mural hitita a seguir. Então aqui ainda é o detalhe do estandarte de Ur. Reparem, aqui é um mural hitita. Então a ideia iconológica é bem parecida com o do estandarte de Ur. Aqui nós já estamos no ano 1000 a.C. Então nós temos a mesma configuração: o carro de guerra, o cavalo, a cavalaria e o inimigo sob o cavalo. E reparem, o inimigo está nu. Então essa configuração vai ser continuada em grande parte desses povos. Qual a ideia dessa configuração? Levar o temor ao inimigo. Não tentem mexer conosco, o seu futuro é esse. Nele se percebe um inimigo também nu sobre o cavalo. O Império Hitita, do qual pouco se fala, se estendia do norte da Síria até a Anatólia, hoje Turquia, e rivalizava-se com o Império Egípcio, e por pouco não levou Ramsés II a ser apagado da história. Na Batalha de Kadesh. Isso porque, ao serem atacados de surpresa, muitos soldados egípcios da divisão Pirá fugiram, obrigando o faraó Ramsés II a lutar pela própria vida e buscar ajuda em outra divisão de seu exército, o Ptah. Ramsés II, apesar do revés, soube tirar proveito imageticamente desse acontecimento, pois mandou gravar em diversos monumentos e templos em todo o império seu grande feito. Qual foi o feito? De um homem só, ele, Ramsés II, ter enfrentado um exército inteiro de 20.000 inimigos. Eis, ipso facto, o poder da construção de um novo herói, de um novo mito,
de um novo Deus. Não à toa ele aparece sozinho e em destaque em diversas cenas de batalha, ora comandando a subjugação dos inimigos, ora os executando com suas próprias mãos. Dessa maneira, pouco importa o fato de que, segundo a história, o faraó, por não ter nenhuma possibilidade de vencer os hititas, mas de ser derrotado por eles, haja preferido a celebração de um vergonhoso tratado de paz com os inimigos. Ramsés II não era bobo. Ele sabia que se enfrentasse os hititas, ele perderia. O que ele fez? Vamos celebrar um tratado de paz. Mas como é que ele mostra o tratado de paz para o seu povo? Dessa maneira. Ele mostra, não nesse caso especificamente, mas ele vai mostrar que ele sozinho subjugou os hititas. Aquilo que importava para Ramsés II, para seu povo e para seus prováveis oponentes, foi como se deu a construção imagética do episódio, estampada por todo o seu império. E a construção imagética que ele fez é que se constituiu na história de Ramsés II. Quem conta a história? Os vencedores. E essa história é contada por meio de imagens. Assim, por seu emprego, tanto o faraó quanto o evento construído por seus artistas e utilizados de forma sistemática, passaram a ser efetivamente quem? Ramsés II e sua grande batalha. Ainda que o homem histórico, cuja frágil múmia existe até hoje no Museu do Cairo, fosse muito diferente do homem retratado nas imagens, e que não passasse de um mero embuste, o que? A tal grande batalha. O mesmo faraó, diante de uma insurreição na Núbia, no sul, região rica em ouro, cuja população havia se rebelado contra os aliados egípcios na região, dirige suas incursões bélicas para lá. Daí nós temos os núbios, eram os negros africanos, representados aqui embaixo. Reparem, o cavalo está sobre toda a população núbia, que são os negros do sul, onde hoje é o Sudão, que era um povo muito mais fraco. Então o que ele faz? Ele joga todo o seu poder contra os núbios, coisa que ele não conseguiria fazer com os questão que se mostrasse o destino daqueles que iriam contra sua vontade e ousassem enfrentá-lo. A intimidação é clara. Prisioneiros capturados são exibidos com os braços amarrados, ajoelhados, esperando o seu destino, ou a escravização, ou sua provável execução. Assim, diante da afronta do povo núbio, ele mandou erguer estátuas colossais de si mesmo em um templo, na hoje Abu Simbel, também dedicado a ele, nos limites sul de seu império. Mais que ostentação ou mera glória, tais imagens representariam um marco intimidatório a todos aqueles que ousassem atravessar seus limites. Um expediente aos egípcios, por exemplo, não bastava apenas inserir imagens para que servissem de alerta contra seus inimigos, internos ou externos.
eles começaram a cantar também no célebre poema, o Pentauro. Então começaram a reunir as imagens, a palavra do poema. Assim, os hieróglifos também serviam para cantar as grandezas do faraó. Expediente empregado também em Berustum, do Império Aquemênida, que é o primeiro império persa, quase 7 séculos depois, por Dario I. Então, nós podemos ver aqui, nós temos uma montanha, vamos dizer assim, toda ela é esculpida nesses alto-relevos. Nós podemos ver que a imagem é muito parecida. Os soldados amarrados, mãos para trás, as cabeças amarradas umas às outras. Dario I escravizando o povo conquistado. Vocês podem reparar em cima, nós temos o que escrito? É um grande poema de louvor a Dario I. Então aqui mais uma vez nós temos o que? O Logos junto com o Eikon, ou seja, a palavra e a imagem juntas. É algo que eu digo sempre para o nosso grupo: quando a imagem fala, nós acreditamos, nós aceitamos, quando a palavra se junta à imagem, nós acreditamos, seja verdade ou não seja verdade. Bom, espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Nós teremos a terceira parte nesta semana, nós traremos essa terceira parte, e espero que vocês, mais uma vez eu digo, deem um like, inscrevam-se no canal, que para nós é muito importante, divulguem essas informações, porque muitas pessoas, como nós já havíamos dito, acreditam que não são dominadas pelas imagens. Bom, se nós soubermos, tá bom? Ficamos por aqui. Eu sou o professor Jack Brandão. Muito obrigado por sua atenção. Tchau, pessoal!